pessoal, é o seguinte, vou resolver aqui 10 questões relacionadas a movimento uniformemente variado, certo? Essa lista também eu coloquei no Swap, é um arquivo extra, tá? Extra em relação àquela lista que eu coloquei, a primeira lista lá no Swap, que é sobre cinemática, só que aquela parte lá é só mais movimento uniforme e velocidade média. E como eu vi que muita gente não se deu bem na parte de M e U V, então tem lá no Swap essa listinha aqui, tá? São 10 questões de movimento uniformemente variado, para a gente resolver, para vocês resolverem lá, porque é o que vai cair mais na prova agora, é M e U V, beleza? Então vou resolver aqui a questão, algumas questões para vocês estudarem para a prova de vocês. A questão de número 1, a questão número 1 fala o seguinte, ó. Acho que não precisa ampliar mais não, acho que tá bom já. Deixa eu ver se dá para ampliar um pouquinho mais. Deixa eu colocar aqui um. Acho que agora tá bom. Quando amplia fica um pouco. Vamos lá. Ó, a questão número 1 fala o seguinte. O gráfico mostra a variação da velocidade. O gráfico mostra a variação da velocidade. Deixa eu pegar aqui uma caneta vermelha. O gráfico mostra a variação da velocidade em função do tempo de um automóvel durante seu deslocamento por um trecho de uma avenida. A velocidade média desenvolvida pelo automóvel nesse trecho foi... Então, ó, a questão diz que você tem um gráfico velocidade em função do tempo, certo? Bom, toda vez que a gente tem um gráfico velocidade em função do tempo, a gente já tem que saber o seguinte, que a área que o gráfico forma é numericamente igual ao valor do deslocamento, certo? Então, por exemplo, ó, toda essa areazinha que a gente vai ter aqui, ó, toda essa área aqui, representa o deslocamento do corpo. Só que a questão não quer o deslocamento, né? A questão quer o quê? Ó? A questão quer que, a partir desse gráfico, você determine a velocidade média, tá? Qual foi a velocidade média desenvolvida pelo automóvel nesse trecho. Então, nesse caso, primeiramente, vamos calcular o deslocamento. Por quê? Porque velocidade média é ΔS dividido por ΔT, certo? O tempo eu já sei, ó. O tempo é de 0 a 20 segundos, certo? O tempo é de 0 a 20 segundos. Só que a gente tem que determinar o deslocamento. E como é que eu faço para determinar o deslocamento? Pegando a área toda que foi formada nesse gráfico. Ora, a gente sabe que essa área aqui, né, já estamos acostumados a fazer questões desse tipo. Essa área aqui representa o que? Representa um trapézio, onde você vai ter, deixa eu botar um azul que é melhor, onde você vai ter aqui, ó, uma base menor, certo? Aqui você vai ter a base maior do trapézio, certo? Então nesse caso, deixa eu colocar aqui mesmo. A área de um trapézio é dada por base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2, beleza? Acha a área, porque achando a área, você acha o deslocamento do corpo. Então a área do trapézio vai ser igual a base maior vale quanto? A base maior, esse pedaço todinho aqui, ó, que vale 20. Então a base maior, 20. Base menor, que é esse pedacinho aqui, vale quanto? Ó, de 6 para 16, eu tenho uma base de quanto? 10, que é só subtrair. 16 menos 6. A base menor vale 10. Essa altura também vale 10. Tudo isso dividido por 2. Então a área do trapézio vai ficar 20 mais 10, 30. 30 vezes 10, 300. Né? Ó, 30 mais 10, o que está dentro do parênteses, 30. Aí 30 vezes 10, 300, dividido por 2. Eu tenho uma área aqui de 150, né? No caso aqui seria uma área de 150 metros, que consequentemente representa o deslocamento do corpo de 150 metros. Pronto, já temos o deslocamento. Agora, o tempo já tem, que é de 20 segundos. Agora fica fácil achar a velocidade média. Deslocamento, 150 metros, dividido pelo tempo de 20 segundos. Qual foi a velocidade média desse corpo? Corta 0 aqui com 0 aqui para ficar melhor. 15 dividido por 2, 7,5 metros por segundo. Aí, galera, ó.
Essa é a resposta, letra D. Tranquilo? Então, ó, quando aparece um gráfico desse modelo aqui, VT, o gráfico VT, lembra que a propriedade da área dá o valor do deslocamento, certo? E lembrando que esse movimento aqui, ó, como o gráfico está dessa maneira aqui, ó como é que está o gráfico. VT. Você vê que o gráfico, uma parte o corpo aumenta a velocidade, uma parte o corpo mantém a velocidade constante e na outra parte a velocidade diminui. Então, nesse caso, ó, toda essa área aqui representa o deslocamento do corpo, né? Uma parte do seu corpo está em MUV, aqui está em MU e aqui de novo em MUV. Certo? Então essa questão número 1 é uma questão bastante tranquila, basta se ligar aí o que a questão está pedindo. A questão quer velocidade média, então acha o deslocamento, depois divide pelo tempo, beleza? Vamos passar aqui para a questão de número 2. Ó, a questão 2, deixa eu pegar aqui uma. Questão 2 é uma questão que vai falar o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Ó, questão 2. Você vai ter aqui um estudante, para chegar ao UERJ, embarca no metrô na estação de São Cristóvão. Ao sair dessa estação, a composição acelera uniformemente até atingir a velocidade de 22 metros por segundo. Então ele disse que a composição acelera de maneira uniforme. Pessoal, acelerou de maneira uniforme é MUV, até atingir a velocidade de 22 metros por segundo. Aqui só o que mais destaca mesmo é o vermelho em cima do branco. 22 metros por segundo. Após ter atingido essa velocidade, percorre 1.200 metros em movimento uniforme. A partir daí, desacelera uniformemente até parar na estação seguinte, Maracanã. Estime em metros qual foi a distância total percorrida pela composição entre as duas estações, certo? Então, de novo, você tem uma questão que o estudante, para chegar ao UERJ, vai embarcar no metrô, certo? Na estação de São Cristóvão. Ao sair dessa estação, a composição acelera uniformemente até atingir a velocidade de 22 metros por segundo. Ou seja, ele parte de uma velocidade inicial de 22 metros por segundo, certo? Desculpa, na verdade a questão diz que ele parte do repouso e depois ela atinge uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, na verdade, ele parte com a velocidade inicial 0 e depois ela atinge a velocidade de 22 metros por segundo. Isso aqui é no primeiro trecho, né? Primeiro trecho. Então, parte com a velocidade inicial 0 e depois de um certo tempo atinge uma velocidade de 22 metros por segundo. E, após ter atingido essa velocidade, percorre 1.200 metros em movimento uniforme. Gente, no segundo trecho, o que é que vai acontecer? Ele já está em movimento uniforme, então ele sai com a velocidade inicial 0, vai de 0 a 22, quando atinge 22 a velocidade não se altera mais e fica em MU durante um certo tempo. Nesse intervalo de tempo, ele anda 1.200 metros. Esse é o segundo trecho, primeiro trecho. Depois, ele começa a desacelerar. Então, no terceiro trecho, como ele ainda está com a velocidade de 22, né? Que ele sai de 0, atinge 22, depois fica com essa velocidade até um certo tempo e depois vai retardando de novo. Depois desacelera uniformemente. Pessoal, lembre, quando toda vez que falou desacelerou uniformemente, é MUV. Então tem que lembrar das equações do MUV. MUV é um movimento em que a aceleração é sempre constante, certo? Até parar. Então no terceiro trecho, ó, ele vem com 22 e para. 0. Resposta, né? Ou melhor, pergunta. Qual é a distância total?
Não é uma questão fácil, pessoal. Não é uma questão fácil. Qual a distância total percorrida pela composição entre as duas estações? Então, ó, novamente, o trem parte da estação, né, São Cristóvão, ele parte com velocidade inicial 0, tá? Tá lá em repouso. Aí depois que ele sai de 0, ele vai acelerando, 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 até que ele atinge 22 metros por segundo. Então de 0 a 22, ele acelerou. É um movimento uniformemente variado. Quando ele chega justamente nos 22, ele anda em movimento uniforme, ou seja, ele não muda mais a velocidade. Então ele está com 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22 metros por segundo, até 1.200 metros. Então ele anda 1.200 metros com essa velocidade. Depois que ele atinge os 1.200 metros, ele volta a mudar a velocidade, só que agora ele desacelera, né? Ele retarda. Então como é que ele vai retardar? A velocidade vai de 22 para 0. Então de 22 para 0, qual foi a nova distância? Tá? Então na verdade eu tenho que achar a primeira distância, que é o primeiro trecho. No primeiro trecho eu não sei quanto ele andou. No trecho do meio, eu sei que ele andou 1.200. E no terceiro trecho, eu também não sei quanto ele andou, porque ele estava com 22 e foi para 0 até parar. Então eu tenho que determinar qual a distância total desse movimento. Beleza? Então, ó, como é que a gente faz aqui? Eita, eu acho que eu vou ter que passar de página. Eu acho que eu não tenho, acho que eu botei na outra página aqui próximo. Deixa eu ver, anterior. Acho que ficou aqui. Ah, inclusive eu já tinha colocado aqui para vocês o cálculo, né, já. Vou voltar aqui. Ó, então o que acontece é o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui também. Ó, quando vocês pegarem a lista, certo? Vocês pegarem a lista, vai ter isso aqui, ó, tá? Texto 1, comum à questão 2. Serão abordadas situações relacionadas ao ambiente do metrô, referindo-se a uma mesma composição formada por 8 vagões de 2 tipos e movida por tração elétrica. Para seus cálculos, sempre que necessário, utilize os dados e as fórmulas a seguir. Então, para a gente responder essa questão do metrô, a gente vai ter que analisar essa tabelinha. Passando aqui, ó, a gente vai ter que analisar essa tabelinha. O que a gente vai precisar saber dessa tabelinha, na verdade? Deixa eu diminuir aqui. Ó, o que a gente vai precisar saber aqui dessa tabelinha? Primeiro, pessoal, o que acontece é o seguinte, ó. Como a questão fala que ele vai desacelerar, ó, como a questão fala que ele vai desacelerar, deixa eu ajeitar aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Tá complicado essa tabela. Aqui. Ó, como ele desacelera, a gente vai fazer o que? A gente vai pegar os valores dessa tabela aqui, ó. Vamos lá, ele vai desacelerar. Tem que pegar essa desaceleração aqui. E uma parte ele acelera. Então tem que pegar isso aqui, certo? Então, resumindo, o primeiro trecho, o metrô acelera. Está com a velocidade de 0 e vai para 22. Então, se ele está com 0 e vai para 22 metros por segundo, ele acelerou. Qual foi a aceleração dele? 1,10 metros por segundo ao quadrado. Segundo trecho, nem aumenta nem diminui a velocidade. Movimento uniforme. Anda 1.200 metros. Não precisa fazer nada aí nesse segundo trecho. No terceiro trecho, ele vai desacelerar. Ele vem com 22 metros por segundo e vai para 0. Como ele desacelera, a gente vai utilizar isso aqui, esse valorzinho aqui, ó, de 1,25. Beleza? Então, passando aqui, deixa eu ver o que é que vem aqui. Essa página aqui, eu já coloquei os dados aqui do lado. Já coloquei os dados aqui do lado, não foi? Deixa eu dar uma... Então, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular então qual foi essa... distância total percorrida. Então a gente vai fazer o seguinte. Primeiramente, no primeiro trecho,
Primeiro trecho. Vamos lá. O trem está em repouso, velocidade inicial 0, e atinge, depois de um certo tempo, uma velocidade de 22 metros por segundo. Ele acelerou. Qual é o valor da aceleração? 1,10 metros por segundo ao quadrado. Professor, onde é que você tirou o valor dessa aceleração? Só olhar na tabelinha, como eu mostrei agora, tá lá, né? Inclusive a questão pede para você usar o valor da tabela. Então, gente, ó, como eu tenho velocidade inicial, tenho a final, tenho a aceleração e quero determinar a distância nesse primeiro trecho, eu vou usar a equação de Torricelli. Então, v ao quadrado é v inicial ao quadrado mais 2ad, certo? A velocidade final que ele atinge é 22. Então, coloco aqui 22 ao quadrado. A velocidade inicial, 0, tá? 0. Mais 2 vezes 1,10, né? Vezes d. Gente, 22 ao quadrado é 484. Aqui você vai ter 2,20d. Então, d é igual a 484 dividido por 2,20. D vai ser igual, ó, eu já fiz esse cálculo aqui para olhar mais rápido. Ser mais rápido aqui. 484 vai dar 220 metros. Isso aqui, no primeiro trecho, ele andou 220 metros. Certo? Isso aqui é o valor do deslocamento no primeiro trecho. Bom, no segundo trecho, vou colocar aqui. Isso aqui é primeiro trecho. Certo? Primeiro trecho andou isso. Quanto foi que ele andou no segundo trecho? Não precisa fazer conta. Segundo trecho, ó, coloca aqui. Segundo trecho, ele andou 1.200 metros. Certo? 1.200 metros. É a parte que ele está em MU. E no terceiro trecho, ele desacelerou. Ó, no terceiro trecho, ele desacelerou. Então, quanto foi que ele desacelerou? Ele desacelerou, você pode ver lá na tabelinha, tá, pessoal? É 1,25. Só ver aqui. Ó, ele desacelerou 1,25, tá aqui, ó. Então tem que usar esse valor da tabela. 1,25. Então vamos fazer isso aqui, né? Reduzir aqui. Agora sim. Então vamos lá. Pega a caneta aqui de novo. Gente, então vai ficar o que? Terceiro trecho. Você faz de novo. Estava com velocidade inicial de 22 metros por segundo. Velocidade final foi para 0, né? Ó, 22 foi com velocidade inicial 22 e a final 0. Já que ele vai parar. Sabendo que a desaceleração agora é de 1,25 metros por segundo ao quadrado. Qual foi o deslocamento nesse terceiro trecho? Vou nem botar deslocamento total. Vou colocar só deslocamento, porque esse deslocamento é o deslocamento do terceiro trecho. Certo? Faz de novo a equação de Torricelli. V ao quadrado, V no quadrado aqui, menos 2ad. Velocidade final é igual a velocidade inicial, menos 2ad, também conhecido como vovô ficou com vovó, mais duas amigas delas, né? Então vai ficar V final, parou, 0. Inicial, 22 ao quadrado, menos 2 vezes 1,25 vezes d. De novo, esse 1,25 é porque ele desacelerou e está lá naquela tabelinha, certo? Então, nesse caso, qual foi o valor do deslocamento? Então, vai ficar 0, 22 ao quadrado, 484, menos 2,25, que é... Não, 1,25 vezes 2 é 2,50d, né?
2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. É isso mesmo. Vai passar para cá 2,50D igual a 484. D igual a 484 dividido por 2,50. Então D é igual a... Também já fiz essa continha aqui para não perder tempo. Dá 193,6 metros, certo? Então, gente, ó, isso aqui é o deslocamento da composição no terceiro trecho. Vocês devem estar achando que vai ter uma desse jeito, né, pessoal? Vai cair uma questão número 2, igual essa número 2? A galera sempre pergunta. E é bom, assim, não vai cair da maneira que está, mas é bom saber, ó, que é uma questão que você não tem tempo, né? Como não tem tempo, sempre resolve por Torricelli. Por que Torricelli não arrumava namorada? Porque ele não tinha tempo. Pessoal, então, ó, qual é o deslocamento total? Deslocamento total, soma tudo. Soma 220 metros do primeiro trecho, 1.200 metros do segundo trecho, 193,6 metros do terceiro trecho. Quanto foi que esse trem andou então? Deslocamento total. Isso aqui vai dar um valor de 1.613,6. 1.613,6 metros. Essa é a resposta da número 2, certo? Já que a questão queria isso aqui. Eu acho que eu até coloquei, tá, pessoal, esse cálculo, se eu não me engano, na lista. Deixa eu ver aqui. O cálculo tá aqui, ó. Certo? O cálculo 1.613,6 metros. E é bom vocês saberem fazer o cálculo, porque agora a prova vai ter discursiva, né? Não é só objetiva como foi o teste. Bom, a número 3. Número 3 é uma questão com gráfico, certo? Número 3. Deixa eu ver se dá para pegar 4 aqui, não. Só número 3. Ó, número 3, uma questão com gráfico. Então vamos ler aqui o número 3. Questão 3. Um carro se desloca ao longo de uma reta. Sua velocidade varia de acordo com o tempo, conforme indicado no gráfico. A função que indica o deslocamento do carro, olha, ele quer a função que indica o deslocamento do carro em relação ao tempo. Tá? A função que indica o deslocamento do carro em relação ao tempo t é. Então, o que acontece? Você vai ter um gráfico. Tá aqui o gráfico. Desenhar aqui, ó. Esse é o gráfico de novo. V em metros por segundo e T está em segundos. E percebam que o gráfico ele parte de um ponto que não é a origem. Esse ponto é o 5, significa então que esse corpo parte com a velocidade inicial de 5 metros por segundo. E depois de 12 segundos, depois de 12 segundos, ele já tem uma velocidade de quanto? De 20 metros por segundo, ok? Ele quer a função que indica o deslocamento do carro em relação ao tempo é. Pessoal, toma cuidado, porque a questão não está pedindo para você determinar esse deslocamento. Porque se a questão pedisse qual for o deslocamento do corpo, beleza. Fazia essa área aqui. Só que a questão não quer o deslocamento, a questão quer uma função que indica o deslocamento do carro com relação ao tempo, ou seja, uma função do deslocamento com o tempo. Lembra da função horária da posição? Lembra do famoso sorvetão? S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Não é isso? Se você pegar o S0 e passar para cá, fica S menos S0, ou seja, fica ΔS. ΔS é V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Certo?
Então, ó, ΔS igual a V0, t mais at ao quadrado por 2, essa é a função que ele está pedindo. Eu já tenho o valor da velocidade inicial, que é 5, certo? Só que eu não sei qual é o valor da aceleração. Mas tem como a gente saber a aceleração. Por quê? Porque a velocidade inicial é 5. A velocidade final é 12 metros por segundo, aqui é 5 metros por segundo. E o tempo inicial era 0 e o tempo final foi 12, né? 12 segundos. E aqui não é 12 metros por segundo. Aqui é 20 metros por segundo. Certo? 20 metros por segundo. Então ele estava com 5, foi para 20, gastando quantos segundos? 12 segundos. Então a gente faz o que? A gente faz a função horária da velocidade para achar a aceleração. Vovô ateu. Então, ó, vovô ateu é o que? V final 20, V final 20, V inicial 5, mais o valor da aceleração eu não tenho, né? Ó, não tenho. E o tempo aqui é 12. Então fica 20 menos 5 igual a 12A. 20 menos 5, 15, igual a 12A. Então, quanto é que vale A? A vale 15 dividido por 12. A igual a, se a gente simplificar isso aqui tudo por 3, fica 15 dividido por 3, 5. 12 dividido por 3, 4. 5 quartos metros por segundo ao quadrado. 5 4 metros por segundo ao quadrado. Vamos dividir logo esses 5 quartos aqui, porque no resultado não tem nenhuma fração. Então aqui vai ficar 1 vezes 4, 4, né? Sobra 1. Baixo 10. 2 vezes 4. Aqui vai dar 1,25. Certo? 5 dividido por 4 dá 1,25. 5 dividido por 4 dá 1,25. Que vai dar 1,25 metros por segundo ao quadrado. Agora o que eu faço? Ó, pega a função deslocamento aqui e faz. ΔS é quem é a velocidade inicial? 5t. Mais quem é a aceleração? 1,25. Aceleração 1,25 t ao quadrado. Opa, dividido por 2. Então ΔS é 5t mais 1,25 dividido por 2, 0,625, t ao quadrado. Pronto. Já chegamos na resposta. Essa é a função deslocamento que a questão está pedindo, certo? Gabarito, letra B, já tem aqui embaixo o gabarito, mas a gente conferiu aí que deu a letra B mesmo. Tranquilo, pessoal? Vamos para a número 4. A número 4 só tem essa introdução aqui, ó. O gráfico a seguir descreve a velocidade de um carro durante um trajeto retilíneo. Próximo. Vou voltar aqui. Diminuir aqui. Pronto. Ó, o gráfico a seguir... Não, acho que não apareceu o gráfico, não foi? O gráfico está aqui. Ó, esse gráfico representa um móvel, né? Como a questão fala lá, que está em movimento retilíneo. Não se sabe se é uniforme ou uniformemente variado. Enfim. O que a gente tem que fazer aqui? Com relação ao movimento, pode-se afirmar que o carro... Pessoal, então vou desenhar de novo aqui o gráfico. Está aqui o gráfico. Está aqui o gráfico VT. Está aqui o gráfico VT. Aí você tem um gráfico que ele está fazendo isso aqui, ó. Cresceu a partir da origem, manteve-se linear aqui, né, constante, depois diminuiu, certo? Aí você percebe o seguinte,
Aqui tem dois instantes, né? Tem um instante 20, um instante 40, o instante 50. Velocidade em metros por segundo, o tempo em segundos, aqui é 30. Ó, pessoal, a questão é, com relação ao movimento, pode-se afirmar que eu posso afirmar que o carro desacelera no instante entre 40 e 50. Pessoal, entre 40 e 50. O carro está desacelerando, sim ou não? Rapaz, ó, se você for ver aqui, ó, ele está com 30. No instante 40 ele está com 30. No instante 50 ele está com 0. Ou seja, aqui ele desacelerou. É o MRUV, só que está desacelerando. Está correto que diz letra A. Vamos ver aqui a letra B. Ele está parado no intervalo de 20 a 40. Essa aqui é de matar, né? No instante de 20 a 40 ele está parado. Tem muita gente que poderia achar que sim, que ele está parado. Pessoal, ele não está parado. No instante 20 a 40, a velocidade dele é constante. Ó, a velocidade dele no instante de 20 a 40 é constante. Então, nesse caso, ele não está parado, ele está em movimento uniforme, certo? Se fosse uma posição aqui, ó, se o gráfico fosse posição em função do tempo, aí beleza, estaria parado, porque a posição não estaria mudando, mas a velocidade está constante, não é que ele está parado, certo? Inverte o movimento no intervalo entre 40 segundos, não, só inverte o movimento quando o gráfico toca no eixo T para cá. Quanto é que ele não inverte o movimento. Aqui não está dizendo que ele está mudando o sentido, ele está mudando a velocidade. Certo? Inverte o movimento entre 40 e 50 segundos, não. Então vamos colocar assim, ó. Falsa. Falsa. Essa é verdadeira, a gente já viu, né? Está com velocidade constante no intervalo entre 0 e 20. Pessoal, entre 0 e 20 está com velocidade constante? Não. 0 e 20, ó, acontece o que? A velocidade está aumentando. 0 e 20. MUV. Certo? Falsa também. Só tem uma que é verdadeira, que é a letra A, que estava na cara, né, pessoal? Ele desacelera de 40 a 50. Certo? Ele diz de 40 a 50 segundos, ele diminuiu a velocidade. Tranquilo, né? Número 5. Número 5. Ó, o que é que diz a 5, gente? Vamos ver aqui. A 5. Caneta. A 5. O gráfico abaixo indica a aceleração adquirida por um móvel em função do tempo. Preste atenção aqui nessa questão 5. O gráfico abaixo indica a aceleração adquirida por um móvel em função do tempo sobre uma trajetória retilínea. E no instante t igual a 0, o móvel tem uma velocidade de 10 metros por segundo e se encontrava na posição 15 metros. Assinalar V se a proporção for verdadeira e F se for falsa. Então, temos um gráfico. Olha o gráfico aqui. Ó. Esse gráfico é novo. Viu? Olha o gráfico. É o gráfico aceleração, metros por segundo ao quadrado, em função do tempo em segundos. E aqui você vai ter isso aqui, ó. Vocês estão percebendo que esse gráfico, que é o gráfico aceleração em função do tempo, quem é constante aqui é a aceleração. Ou seja, durante todo o tempo que passa, a aceleração do corpo é 3 metros por segundo. Como se chama o movimento em que a aceleração é constante? M, U, V. Movimento uniformemente variado. Certo? Movimento uniformemente variado. É um movimento uniformemente variado, esse gráfico aqui. Aí a questão diz assim, ó. Quando t é zero, no tempo t igual a 0, a velocidade é 10 metros por segundo. Certo? A velocidade é 10 metros por segundo. E no tempo t igual a 0, a posição é 15 metros. Então, quando o movimento começou o movimento, ele começa com a velocidade de 10 metros por segundo e está na posição 15 metros. Certo? Agora, assinale V se a proporção for verdadeira e F se for falsa. Bom, a função horária é dada por V é 10 mais 3t. Verdadeira? Bom, a letra A, vamos conferir aqui a letra A.
Função horária é V igual a V0 mais AT, certo? Ele quer a função horária. Então, se ele quer a função horária, ele quer a velocidade em função do tempo. A inicial é 10, mais a aceleração é 3t. Está correta. Não é o que está dizendo a letra A? A função horária é 10 mais 3t. Pronto, letra A já deu. Letra A é verdadeira. Certo? Letra B. A função horária do espaço é dada por 15 mais 10t mais 3t ao quadrado. Vamos ver aqui a letra B está correta. Ele quer a função horária do espaço, que é aquela do sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Então S é igual a... Quem é a porção inicial? 15. Quem é a velocidade inicial? 10t. Mais, quem é a aceleração? 3t ao quadrado, só que dividido por 2. Então, S é 15 mais 10t mais 1,5t ao quadrado. Opa, é diferente, né? Ó, ele não dividiu a aceleração aqui, ó. Tem que dividir porque tem o 2 da fórmula aqui embaixo. Essa é falsa, certo? Vamos conferir a letra C. A C pergunta: a velocidade do móvel se anula em 9 segundos? Em 9 segundos a velocidade do móvel vai ser zero. De novo, pega a função horária da velocidade, a função é 10 mais 3t, como a gente já viu, né? Em 9 segundos, qual é a velocidade do corpo? Será zero? Acho que não. 3 vezes 9, 27, né? 27 com 10, 37. Falsa. Está dizendo que se anula. Falsa aqui, falsa aqui. Após 2 segundos, a velocidade será de 20 metros por segundo? Também não. De novo, 3 mais 10t. Depois de 2 segundos, a velocidade é 20. 3, 10 vezes 2. Ó. É isso? É 10. Eu acho que eu confundi alguma coisa aqui, não foi? Eu confundi a letra D aqui, não é... Deixa eu só ajeitar aqui. Letra D de novo. V é igual a 10 mais 3t. V é igual a 10 mais 3. A velocidade será 20 quando o tempo é 2. Vamos lá. Quando o tempo é 2, a velocidade vale quanto? 10 mais 6, 16 metros por segundo. Também não, né? Também não. Logo, a única correta é a letra A, certo? A única correta é a letra A. Passando aqui para a questão número... Ó, aqui estava o gabarito da número 5, ok? Vamos lá. Número 6. Inclusive essa 6 eu coloquei no teste de vocês. Gente, o número 6 você vai ter o seguinte. Temos o gráfico. Ó, tem o gráfico, né? Ó, o gráfico aqui. Aí você vai ter que o gráfico ele tá assim, ó. V0, aqui é 4, certo? Aqui vai ficar em metros por segundo, aqui está em segundos. Como é que a gente faz essa questão aqui? O gráfico representa a variação da velocidade de um automóvel ao frear. Se nos 4 segundos, ó, se durante esses 4 segundos ele deslocou 40 metros, então ele deslocou 40 metros num tempo de 4 segundos. Eu posso achar a velocidade média fazendo o quê? Velocidade média é ΔS dividido por ΔT. Velocidade média é 40 metros dividido por 4. Velocidade média é igual a 10 metros por segundo. Só que a questão não quer a velocidade média, né? A questão não está pedindo a velocidade média. O que a questão está pedindo? A questão quer que você determine a velocidade em que ele se encontrava quando ele começou a desacelerar, ou seja, qual é a velocidade que ele tinha inicialmente. Inicialmente ele começou com que velocidade? Eu já sei que a final é zero, ó, porque ele vai parar, tocou aqui, a velocidade é zero. Tocou nesse ponto, a velocidade final é zero. Ele vem com a determinada velocidade, vem. Quando chega aqui no instante de 4 segundos, ele parou. Qual foi a velocidade inicial dele? Aí para isso, não sei se vocês lembram, né?
Mas quando o movimento é uniformemente variado, e esse movimento é uniformemente variado porque o gráfico VT é uma reta, tá? O gráfico VT do MUV é uma reta, então isso aqui, ó, é um MUV, porque o gráfico é uma reta. Então no MUV eu falei que a velocidade média pode ser calculada como sendo a inicial mais a final dividido por 2, certo? Como eu já sei quanto equivale a média é 10. A inicial eu não sei e a final é 0, certo? Então vai ficar esse 2, está dividindo, passa para cá multiplicando, fica 10 vezes 2 igual a V0. Esse 0 nem precisa colocar. 10 vezes 2, 20. A velocidade inicial é 20 metros por segundo, mas a questão pediu em quilômetros por hora. Então pega isso aqui, multiplica por 3,6, encontra uma velocidade de 72 km por hora e parte para o abraço, que é a letra A. Certo? A questão aí também que a gente já tinha visto na prova, ou melhor, no teste, não foi que eu coloquei? Questão de número 7. Eita, número 7 tem que estar na outra página. Ó, gente, a 7 vai falar o seguinte. Só iniciar daqui da 7. A tabela abaixo apresenta dados sobre o movimento de uma partícula, objeto cujas dimensões são expressíveis que se deslocam ao longo de uma linha reta. Ok. Então temos aqui a tabela que a questão estava falando. Então, nessa tabela X é medido em metros. Lembrando que X aqui, pessoal, é a mesma coisa que S, né? X é medido em metros e representa a distância da partícula em relação a um observador inercial localizado na origem do sistema de coordenadas V. Coordenadas V, medida em metros por segundo, é a velocidade instantânea do objeto. Os valores de x e v são mostrados para alguns instantes de tempo, sendo t medido em segundos. Assinale a alternativa que apresenta somente funções que descrevem corretamente o movimento dessa partícula. Pessoal, então está aqui a tabelinha, eu vou fazer ela de novo, certo? Ó, vamos aqui a tabela. Aí aqui você vai ter tempo em segundos, x em metros, velocidade em metros por segundo, né? 1, 2, 3, 4, por aí vai. Vamos colocar os valores. Ó. Quando o tempo é 0, a posição é 10 e a velocidade é 4. Ou seja, quando o tempo é 0, tudo começa. Tudo começa no tempo t igual a 0. Então, quando o tempo é 0, a posição inicial é 10, a velocidade média é 4. Quando o tempo é 1, a posição é 15, a velocidade média é 6. Velocidade média não, desculpa, a velocidade instantânea. Quando o tempo é 2, a posição é 24, a velocidade é 8. Essa não é velocidade média, tá, pessoal? É as velocidades instantâneas. Quando o tempo é 3, quando o instante é 3, a posição é 31, a velocidade é 10. Quando o tempo é 4, a posição é 42 e a velocidade é 12. Ele quer que você escreva somente qual das funções abaixo descrevem corretamente o movimento dessa partícula. Bom, para a gente fazer a função horária da posição, né, é x igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado dividido por 2. Ou seja, é aquela sorvetão, só que agora em vez de eu colocar s, eu estou colocando quem? X, mas é a mesma coisa. Então aqui vai ficar x é igual a x0 é a posição inicial. A posição inicial é aquela no tempo 0. Então x0 vai ser 10 mais velocidade inicial é quanto? Velocidade inicial, ó, quando o tempo é 0, é 4. Então aqui vai ficar 4t mais, só que aí a gente não tem a danada da aceleração. Porém, tá fácil da gente descobrir a aceleração. Por quê? Ó? Porque a velocidade está mudando de 2 em 2, certo? A velocidade está mudando de 2 em 2. Está mudando de 2 em 2 a cada 1 segundo. Está passando 1 segundo. Passou 1 segundo aqui, ó. 1 segundo,
1 segundo, 1 segundo, 1 segundo. Ou seja, a cada 1 segundo que passa, a velocidade está mudando de 2 em 2. Lembrando que a aceleração é ΔV por ΔT. Então, qual é a variação da velocidade? É 2 metros por segundo. Em quanto tempo está variando essa velocidade? Em 1 segundo. Então a aceleração aqui é de 2 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Coloca aqui 2t ao quadrado dividido por 2. Então x é 10 mais 4t mais t ao quadrado. Essa aqui já é a minha função horária da posição. Já poderia dizer que seria qual? Qual que está aparecido aqui? Letra A está aparecida. 10 mais 4t mais t ao quadrado. Acho que já matavam, né? Ó. Já dá a letra A. Vamos fazer só a da velocidade aqui. V é igual a V0 mais AT. V é a inicial, que é 10. Opa, que é 4. Aceleração, que é 2. 2t. Vou ajeitar aqui. Aceleração aqui, que é 2 vezes o tempo. Pronto. Já deu. Letra A, ó, tá aqui, ó. Função horária da velocidade. Certo? Bem tranquila também, galera, essa questão aí. Lembre, quando a questão te pedir para fazer função horária, seja ela da posição ou da aceleração, ou da posição da velocidade, sempre vai ficar em função do tempo, certo? Sempre vai ficar em função do tempo. Tem gente que pensa que fazer função horária é descobrir velocidade, posição não. Fazer uma função horária é deixar uma variável variando, né? Uma grandeza variando em função do tempo. No caso, x em função do tempo, v em função do tempo. Muito bem. Passando, ou melhor, subindo a página, questão de número 8. Ó, a questão 8. Questão 8 dá para a gente fazer aqui. Embora alguns movimentos observados na natureza possam ser considerados aproximadamente uniformes, é fácil constatar que a maioria dos corpos apresentam movimento com velocidade que varia no tempo, e esses movimentos são denominados acelerados ou retardados. Deixa eu colocar aqui. A equação, ó, tem essa equação aqui, a equação é x igual a 5 mais 20t menos 4t ao quadrado representa a posição em função do tempo de uma partícula que se move sobre o eixo horizontal, em que as grandezas representadas estão na unidade do SI. Dessa forma, é correto afirmar que no instante t igual a 2 segundos, a partícula possui uma velocidade em metros por segundo igual a... Pessoal, preste atenção. A questão deu a função da posição, certo? Deu essa função aqui. E quer saber depois de 2 segundos qual é a velocidade. Se você não ler a questão direitinha, o que é que você vai fazer? Você vai achar que você vai... Tem gente que não lê direito a questão, né? Aí pensa o seguinte, eu tenho tempo aqui, é só jogar aqui na função horária da posição e encontrar a resposta. Mas a questão não está perguntando qual é a posição depois de 2 segundos. A questão está perguntando qual é a velocidade do corpo depois de 2 segundos. Mas a função vai ser útil por quê? Porque a função aqui está do tipo 5 mais 20t menos 4t ao quadrado, certo? 5 mais 20t menos 4t ao quadrado. Vamos extrair aqui algumas coisas. Ó. O que é esse 5? Gente, esse 5 é a posição inicial, 5 metros. O que é esse 20 aqui? Esse 20 é a velocidade inicial, que é 20 metros por segundo. É só lembrar, ó, que isso aqui é a mesma coisa que x igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado dividido por 2. Então, quem é x0? 5. Quem é a velocidade inicial? Aqui, ó, é o que está do lado do tempo, 20. E quem é a aceleração? Gente, a aceleração não é 4. Esse 4 é o resultado da aceleração dividido por 2. A aceleração, na verdade, tem que valer 8, né? 8 metros por segundo ao quadrado. Quando você coloca 8 dividido por 2, dá 4, certo? E lembrando que aqui está negativo, né? Negativo, tem que ter um menos aqui. Então, nesse caso,
a velocidade depois v igual a v0 mais at, qual é a velocidade do corpo depois de 2 segundos? Vai ficar v igual a inicial, que é 20, mais a aceleração, que é menos 8, né? Ó, menos, o menos a fórmula aqui, ó, menos, vezes o tempo, que é 2. Então vai ficar 20 mais vezes menos, né? Menos 16. Então v é igual a 20 menos 16, 4 metros por segundo. Essa é a velocidade do corpo depois de 2 segundos. Depois de 2 segundos. Então, nesse caso, a resposta deve estar no outro, né? Na outra página. Deixa eu passar aqui. Próximo. Velocidade. Gabarito deu 0,3. Acho que eu fiz alguma coisa aqui. Anterior. Próximo. Ah, tá certo. Aqui na verdade não tem letra A, B, C, D e E. É 02, 01, 02, 03, 04. Então, na verdade, gente, ó, aqui seria a resposta, certo? 4 metros por segundo. Questão 9. A 9 está bem tranquila. Agora a 9 sim, ó. A 9 você vai ter isso aqui, x igual a 100, né? Mais 20t mais 5t ao quadrado, onde x foi medida em metros e t em segundos. É correto afirmar que a velocidade da partícula em metros por segundo no instante de 2 segundos. É correto afirmar que a velocidade da partícula em metros por segundo no instante de 2 segundos é de... Então, nesse caso, ó, vai ficar o quê? X é igual a 100 mais 20t. Ele quer saber... Ah, não. É correto afirmar que é a velocidade da partícula. Ah, gente, ele quer de novo a velocidade da partícula. Então, mais uma vez, lembrar que x0 é 100, v0 é 20 metros por segundo, 100 metros. Lembrar que a aceleração é quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. E a velocidade vai ficar v0 mais at. Então, v é 20 mais 10 vezes 2, né? Então, v é igual a 20 mais 20, v é igual a 40 metros por segundo. Gabarito de novo. Melhor, antes de andar do A não. Letra A. Tranquilo? E para fechar aqui, a número 10, ó. Para fechar aqui. Não sei porque apareceu essas listras aqui. Lá no arquivo não tá assim não, viu, galera? Acho que deve ser do documento, alguma coisa aqui. Questão 10. Um ciclista movimenta-se em sua bicicleta partindo do repouso e mantendo uma aceleração aproximadamente constante de valor médio a 2 metros por segundo. Depois de 7 segundos de movimento, atinge uma velocidade de parte do repouso, velocidade inicial 0. Às vezes essa caneta dá uma bugada aqui. Parte do repouso, velocidade inicial 0. Depois de 7 segundos, ele atinge uma determinada velocidade que eu não sei, tá? Só que ele dá a aceleração aqui, ó. Ele diz que a aceleração é de 2 metros por segundo. Então a gente tem a aceleração do corpo, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, para eu saber a velocidade, usa de novo v igual a v0 mais at. V igual a v0, que é 0, mais a aceleração, que é 2, vezes o tempo, que é 7, também, tranquilo aqui, 14 metros por segundo. 14 metros por segundo. Deixa eu pegar a mãozinha aqui. É isso mesmo. 14. Agora sumiu a listrinha. 14 metros por segundo. Letra B. Bom, galera, então é isso, tá? Resolvi as 10 questõezinhas do arquivo que eu coloquei para vocês lá no Swap, tá? Esse arquivo eu coloquei hoje de manhã, então
Se você não entendeu alguma questão ou eu fui rápido demais, é só você voltar ao vídeo, dar pausa. O bom em vídeo é isso, né? Você pode dar pausa aí, você pode rever o que eu falei, se eu falei muito rápido ou não, tá? Espero que tenha ajudado aí a vocês. Vamos estudar, galera, que a prova tá chegando, beleza? Então é isso, show de bola, passa pra galera aí. Valeu!